Oi, gente, tudo bem? Hoje é a nossa 12ª aula de língua portuguesa, aula para os quintos anos da Escola Coronel Júlio César, e eu sou a professora Gláucia e estarei aqui com vocês para mais um pouquinho de conteúdo da língua portuguesa. Vamos juntos? Olha lá, conteúdo novo? É bom para colocar sempre de pouquinho em pouquinho, né? Aí a gente vai aprendendo o que precisa. Então vamos lá, vamos ver o que é que a Pro trouxe hoje. Gênero textual crônica. O que é gênero textual mesmo, gente? Gênero textual são tipos de textos, né? Lembra, a Pro já falou isso em outra aula. Cada tipo de texto serve para uma determinada função, né, gente? Então, por exemplo, quando eu vejo uma receita de remédio, uma bula de remédio, eu já sei que aquilo é uma bula, ela tem um jeito todo de bula, né? Aquelas palavras, o jeito que ela é escrita, né? Tudo ali já me faz pensar, olha, é uma bula. Quando eu vejo uma tirinha, eu logo reconheço, né? A tirinha, os quadrinhos, o formato. Quando eu vejo uma receita uma receita culinária, eu já logo de cara percebo que é uma receita? Sim, eu percebo, porque eu vejo as características desse texto, né? Desse gênero textual. Então, eu já sei ali, ingredientes, o que vai, quanto vai de farinha, quanto vai de leite. Olha os trovões, deu para ouvir, gente? Eu tô gravando aula aqui para vocês, tá? Uma chuvinha lá fora. Então, a gente já sabe, a gente olha para um texto e já tem noção mais ou menos de o que ele é, né? Para que ele vai servir. E a crônica? Vamos entender um pouquinho mais que tipo de texto é esse, chamado de crônica. Vamos ver as características desse gênero. O uso de poucos personagens. Então, não tem muito personagem nesse tipo de texto, não. São só alguns que estão ali participando e comentando e falando da história, das ideias, do pensamento ali. É um texto de fácil compreensão, porque ele não é cheio de palavras diferentes, mirabolantes, ou palavras antigas, né, que também dificultam um pouco o nosso entendimento, né? Quando é palavra muito antiga, que a gente não usa mais, a gente fala, nossa, o que isso quer dizer, né? Mas não é esse caso, elas são palavras comuns. Textos curtos, em geral, não são histórias de páginas e mais páginas, certo? E são textos objetivos, que vão direto ao assunto, não ficam com muitos detalhes, com muita riqueza de informações, né? Igual a gente vê, por exemplo, nos contos de fadas, não é? Nos contos de fadas a gente tem uma riqueza de palavras, né? Quando vai descrever um lugar, ele fala 1000 adjetivos, aquela montanha enorme, alta, verde, cheia de arbustos, naquele vale. Olha, vai falando um monte de coisas sobre uma coisa só, né? Então vai falar da montanha, vai colocar um monte de adjetivos na montanha. Vai falar sobre o castelo. Então, aquele castelo imenso, com muitos moradores, um castelo onde havia muitos cavaleiros e o rei estava, né? Então, a gente vai vendo ali ideias e vai vendo, né, características de cavaleiros, de corajosos lutadores, cavalos fortes, reis poderosos,
reinos, reinados, rainhas, muitos detalhes, né? Aqui a gente não vê muito detalhe não, tá? Então a gente já sabe, não tem muito detalhe. Caráter crítico sobre comportamentos, situações. Essa parte é um pouquinho mais difícil. Vamos pensar aqui junto, pessoal. Caráter crítico, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse tipo de texto, a crônica, ela faz uma crítica, ela é escrita para querer dizer alguma outra coisa também. Ela possui um pouco de ironia. O que é ironia? Ironia é quando eu estou dizendo uma coisa, mas querendo dizer outra, né? Estou sendo irônico. Então, a crônica, ela tem essa pequenina malícia, vamos assim dizer. Ela fala e ela já dá uma ideia do que ela está querendo dizer. Ela vai além, ela está normalmente criticando. Quando a gente lê a crônica, a gente percebe que há uma crítica ali, uma observação que está chamando atenção para alguma coisa não lá muito normal ou muito boa, né? Que aconteceu ou está acontecendo. Então, ele tem esse caráter de colocar uma crítica, uma espécie de como se ele estivesse reclamando um pouquinho ali, né? Ele não vai ficar colocando um monte de palavras de reclamação, mas ele vai escrever de uma forma que o leitor já vai pensar, olha, ele não gostou dessa parte, ou então, olha, o escritor está criticando isso, ele está dizendo que este acontecimento não é bom, não. Né? Então, a gente vê esse tom aí de crítica, é um tom de alguém que está ali reclamando ou constatando alguma coisa, tá bom? Uso do humor crítico, irônico e sarcástico. Olha lá, isso que a Pro falou. Está sendo sarcástico, né? Está falando uma coisa, fazendo uma piada de uma coisa séria, com humor negro, né? Humor negro? O que é o humor negro, gente? Aquela pessoa que tem aquele humor que é apimentado, que gosta de dar risada ou acha engraçado situações um pouquinho nebulosas, um pouquinho desastradas, um pouquinho problemáticas, né? Então, procurem lá também no dicionário essa palavra. Sarcástico, irônico, crítico. Procurem essas palavras para entenderem ainda melhor e complementar isso que a Pro está falando, tá bom? Bom, então percebemos aqui algumas características da crônica, né? A gente vai aprender um pouquinho, vai conhecer aqui esse tipo de gênero e vamos ver o que mais a gente vai fazer aqui. Bom, aqui a gente vai assistir esse vídeo, vamos assistir com a Pro, ele é bem curtinho, só para variar um pouquinho, e vai falar sobre o que a gente está falando, falar características de crônicas. Vamos ver? Vamos assistir junto, tá bom?
complementando, né? Um pouco mais aquilo que a Pro explicou, né? Joia! Então, um videozinho aqui pra gente poder entender um pouquinho mais sobre o que é gênero crônica, esse gênero textual que tem ironia, né? Tem crítica ali, reclamação, né? Uma constatação de alguma coisa meio, né, que não tá muito boa, que é meio esquisita, né? Vamos ver então? Pessoal, tem que copiar aquele conteúdo. O conteúdo do vídeo não precisa copiar, né? São um pouquinho são algumas informações a mais. E esse texto precisa copiar? Não, gente, de jeito nenhum. Esse texto é uma crônica que a Pro trouxe para vocês, para a gente ler e entender o humor desse tipo de texto, né? Então, a gente vai ler junto, mas não tem que copiar, tá bom? Então, vamos juntos? Olha lá. Mãe é fogo. Ele é um texto originalmente escrito em outra língua, olha. Mothers are fire. Que língua é essa, hein, gente? Inglês? Ah, vocês já sabem, né? Vocês aprendem bastante com a Pro Melissa, né? Então, vamos lá. É de Moacir Scliar. Será que é assim que se lê esse sobrenome? Acho que sim, né? Vamos ver, então, o que ele diz. O que tenho a dizer de minha condenação? É injusta, ora. A sentença mais injusta já proferida nos Estados Unidos. Então ele já me mostrou em que lugar que está acontecendo essa situação, né? Lá nos Estados Unidos, a história, né, de lá. O mínimo que posso dizer desse juiz é que não conhece coração de mãe. Então não sabe que mãe tem de fazer tudo por seu filho? Será que a mãe desse senhor não se esforçou para que ele fosse juiz? Então, olha como que a crônica coloca ali como ela ironiza, né? Como ela brinca aqui, ó. Então, não sabe que mãe tem que fazer tudo por seu filho? Não é bem assim que as coisas são, né, pessoal? As pessoas têm que fazer as coisas por si, né? As mães, elas fazem muito por nós, mas elas não podem fazer absolutamente tudo, né? Então, vocês veem, já tem um tom ali, né? Que ela já está num exagero, numa situação ali criticando, reclamando. Será que a mãe desse senhor não se esforçou? Olha lá, tá reclamando, dizendo, como quem diz, seu juiz, o senhor não tem mãe, não, a sua mãe não era boa, por que o senhor ficou desse jeito e me deu essa sentença? Né? Então, aqui nessa frase, a gente já percebe a reclamação dessa pessoa, que provavelmente é uma mãe que está escrevendo essa crônica, né? Olha lá, já está reclamando. Será que a mãe desse senhor, do juiz, né? Porque ela está reclamando aqui da sentença do juiz. Será que a mãe desse senhor não se esforçou para que ele fosse juiz? Bem, o meu Jason não queria ser juiz, nem médico, nem engenheiro, nem professor. Queria ser bombeiro. Quando me anunciou sua decisão, fiquei desesperada, mas ele me falou com tanto entusiasmo da profissão, chegou a imitar para mim o som da sirene do carro de bombeiros, que tive que ceder. E aí lembrei que desde criança gostava de apagar fogo. Era um problema manter o fogão a gás aceso. Jason ia lá e despejava um balde de água em cima da chama. Churrasco, então, era coisa que nem se podia cogitar. Era só falar em acender a churrasqueira e Jason já estava
de mangueira em punho. Mas então ele foi aceito, deixa eu sair daqui um pouquinho, ele foi aceito no corpo de bombeiros da cidade. Parecia muito feliz, mas um dia veio me procurar em prantos, né? Chorando, reclamando, sofrendo. O que foi? Perguntei aflita. Jason soluçava tanto que nem podia falar. Finalmente se acalmou e disse numa voz sumida: pouco incêndio. De imediato compreendi seu drama. Monte Shasta, olha lá, é uma cidade pequena. Monte Shasta é o nome da cidade, tá? Lá dos Estados Unidos, onde está acontecendo essa história. Então, olha lá, Monte Shasta é uma cidade pequena, não tem muito o que incendiar. Pior, não há habitante que não tenha o seu extintor de incêndio. É uma coisa patológica o temor deles a fogo. Quer dizer, patológica, chega a ser doentio o medo que eles têm de incêndio, né? Para todo mundo ter um extintor de incêndio em casa, né, gente? É uma população bem ali cuidadosa e temente a fogo, né? Fiquei consternada, mas de imediato resolvi. Aquele era o momento em que meu filho precisava de mim e eu não lhe falharia. Ele teria minha ajuda pronta e incondicional. A ajuda que só uma mãe pode dar ao filho. Essa mãe a gente já viu que tem jeito de ser meio doida, né, gente? Mas ajuda em quê? Eu não podia andar pelas casas convencendo as pessoas a atirar cigarros acesos em cestas de lixo. Eu não podia roubar extintores. O que eu podia fazer? E confesso que estremeci quando a ideia me ocorreu. Era arranjar uns incêndios para o meu filho. Olha a ideia que ela teve, gente. Criar uns incêndios para o filho dela poder apagar e se sentir bem e realizado e feliz como bombeiro. É uma coisa doida de uma mãe, né? Pensar isso, né, gente? Cadê? Mais uma. Não seria difícil. Não seria fácil. Em primeiro lugar, tenho medo do fogo. Depois, tinha de avaliar cuidadosamente os incêndios que provocaria. Nem tão grandes que submetessem o meu Jason a perigo, nem tão pequenos que ele os rejeitasse com desprezo. Tarefa espinhosa, portanto, mas o que não faz uma mãe quando está a ajudar o seu filho? Olha, gente, que doida. Vamos ver. Devo dizer que me saí extremamente bem. Então quer dizer que ela provocou incêndios? Vamos continuar. Provoquei 5 incêndios, todos belíssimos, com muita chama, muita fumaça, muita gente ao redor. Olha, gente, em todos o meu Jason brilhou, o que me deu entusiasmo. Ela estava gostando de ver ele se destacando, né, feliz apagando fogo. Comecei a pensar em coisas realmente grandes. A municipalidade. Nossa, vai pôr fogo na cidade, no município. Quem sabe a Casa Branca? Olha que doida.
Quem sabe o Capitólio? Foi aí que me prenderam. Uma injustiça, como falei. Mas a minha carreira de mãe incendiária não está de forma alguma terminada. Os carcereiros que se cuidem. Prisão alguma é a prova de fogo. Gente, então vejam, nessa história doida, né? Uma crônica, essa mãe está ali contando o que ela fez, né? Assim, o sacrifício, ou então, não é bem um sacrifício nesse caso, é a loucura, né? Que ela fez para ver o filho feliz, né? Porque o filho queria apagar incêndios, então ela ia provocar o incêndio, né? É uma coisa totalmente fora do comum, né? A mesma coisa se uma mãe, então, porque o filho é médico e quer salvar vidas, então uma mãe vai lá e atira em alguém para o filho salvar. Já pensou, gente? É uma coisa muito doida, né? Mas essa mãe conta essa história aí e tá se sentindo injustiçada, porque ela acha que, afinal de contas, uma mãe pode e deve fazer de tudo para ver o seu filho bem, né? Mas será que é bem assim? É uma história para a gente, né, dar risada, porque não é algo que seja possível, né, que seja normal de acontecer, né? Então, essa história aí que a Pro trouxe para a gente hoje. Gostaram? Vamos ver o que mais? Compreensão leitora. Sempre um pouquinho de treino depois de cada atividade, né? Escreva 3 características do gênero textual crônica. Então, lembra lá no comecinho dos slides, a Pro colocou as características, né? Algumas. Coloquei o vídeo também com mais algumas outras, né? Coloquem 3 para Pro. Agora, gramática, mais um pouquinho. Tem que copiar no caderno? Tem. Essa pergunta tem que copiar? Tem. E o texto tem que copiar? Não. Só coloquem o título do texto, tá bom? Para a gente saber de que texto a gente está falando, qual é o texto no qual a gente está trabalhando, lendo as perguntas, né? Respondendo perguntas. Então, essa pergunta aqui, ó, é uma única pergunta, mas ela é sobre o texto que a gente acabou de ler. Como é o nome do texto? Como? Tem nome em português e o nome original em inglês. Voltem lá direitinho, vejam e escrevam 3 características, tá bom? Ah lá, gramática, mais um pouquinho hoje. E lá, treino, que a gente já faz sempre, que é a acentuação das palavras. Então, vamos acentuar essas palavras aqui que a Pro colocou nessas 2 listinhas aqui. Vamos ver? Língua, será que a palavra língua tem acento? E, gente, vocês escrevem toda hora essa palavra, né? Língua portuguesa. O que a Pro fala? Não esqueça do acento, olha o acento na letra I. E já tô dando uma super dica aqui, hein? Equivalente tem acento? Se tem, aonde fica? Se não tem, não vou colocar. Pontapé. Tem acento? Camponês. Tem acento? Propôs. Tem acento? E que tipo de acento? Agudo? Circunflexo? Tio? Lúcido. Fantástico. Ciência. Sílaba. Sensível. Saúde. Têxtil. Já vou dar uma dica. Só uma não tem acento aqui. O resto, todas têm. Mas que tipo de acento, Pro?
Ah, daí vocês vão ter que saber, né? Como é o som. Lembram do agudo, aquele som aberto? E o circunflexo é o som fechado, né? Lembram? Lembram sim. Então, vamos para o próximo exercício. Caderno, sim! Olha lá. Treininho de coisas que a gente já aprendeu e que a gente não pode esquecer. Então, a gente vai sempre fazendo um pouquinho, treinando para deixar sempre fresquinho na cuca. Observe o SC de cada palavra e depois classifique-as em EC, de encontro consonantal, ou D, de dígrafo. Então, dentro aqui do parênteses, a gente vai colocar se é um encontro consonantal ou se é um dígrafo. Lembram lá do encontro consonantal? É o encontro de consoantes, né? Numa palavra. O dígrafo também, né? Mas o que tem de diferente aqui? No dígrafo, as minhas consoantes vão ter um som apenas, não vão aparecer as duas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos ver. Escorregador. Aqui temos, olha aqui, o encontro consonantal, né? SC, duas consoantes pertinho. Porém, vamos ver se a gente escuta o som das duas. É isso que a gente tem que observar. Escorregador. Sim, eu percebo o som do S e do C, né? Ele está pedindo para eu olhar o SC das palavras. Eu consigo diferenciar, consigo perceber o S e o C. Nascer. Olha o encontro aqui que ele está pedindo para observar, o SC. Vamos ver como fica a leitura? Nascer. Nascer. Olha, então esse SC tem som de C apenas, né? Nascer. Porque a gente não fala nascer, né? A gente fala nascer. Então, o S aqui, ó, ele nem aparece o som dele, né? Então, aqui é um dígrafo. Descer, olha lá. Mesmo caso, né? Ó, eu não escuto o som do S. Descer. Parece que ele nem tá aqui, né? Então é um... Ah, não vou contar mais. Vão fazendo aí, treinando. E se precisar, volta lá na anotação para lembrar. Encontro consonantal. Mas olha, a Pro já tá relembrando. Quando eu percebo o som das duas consoantes ali, né? Do SC. E dígrafo é quando tem um som só, certo? Aqui, mais uma. Escreva as palavras que estiverem erradas de forma correta. Então, a Pro quer que vocês copiem desse jeito erradão aqui. Olha, gente, cada palavra que dá até medo, né? Do jeito que elas estão escritas. Então, a Pro quer que vocês escrevam assim, bem erradão, do jeito que está. E depois, embaixo, escrevam da forma correta. Então, olha lá, depois que a gente copiar aqui, a gente vai começar. Palhaço. Palhaço é com 2 S's? É com o quê? C cedilha? Isso. Então, vou escrever palhaço do jeito certinho. Assim. Assim, um S só? Eu acho que não. Se eu estiver em dúvida, eu vou olhar no dicionário ou pesquisar no Google também, né? Que ajuda bastante a gente nas dúvidas que a gente tem, dúvidas rápidas, né? Então, vamos olhar se é assim, que escreve assim.
Saúde. Gente, olha essa então. Nossa Senhora, 2 S's no início de uma palavra? Não, a gente vai desmaiar se a gente ver isso escrito em algum lugar, né? Desse jeito. E assim por diante. Vão indo. Se estiver alguma que está certo, né? Que está certa a palavra, copia ela normal, certinha, do jeito que ela está. Embaixo, né? Se ela estiver errada, corrige, porque senão a gente vai olhar e vai passar mal, hein? Olha aqui, pessoal. Sólidos, meu Deus, começando C cedilha no começo da palavra. Pode isso, gente? De jeito nenhum, a gente já aprendeu isso quando lá no 2º ano, né? E a gente já sabe que não é possível. Então, façam direitinho, se precisarem, pesquisem, né? Vejam no dicionário e consertem essas palavras aqui, porque não tá bom isso. Vamos para a próxima tela. Um pouquinho de conteúdo. Certo. Vamos lá, pessoal. Caderno, tá? Escrevam aqui bem destacado, bonito, colorido. Aqui, ó, copiar. Precisa escrever isso, copiar? Não, a Pro só tá colocando aqui para vocês saberem. Olha lá. As palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanham o substantivo, são os artigos. Lembram, agora há pouco a gente estava vendo os substantivos, né? E vimos que ele tem que ter normalmente o artigo junto. Então, vamos lembrar dos artigos? Ó, a Pro já falou na outra aula, agora aqui escrevi para a gente deixar anotado. Então, os artigos estão aqui, tá bom? Ao colocar o, a ou uma antes das palavras, fazemos a concordância com o gênero, masculino ou feminino. A concordância também pode ser em relação ao número, singular ou plural, né? Então, vamos ver o que a Pro está querendo dizer com isso. Olha lá. Complete com o artigo correto. Então, vamos ver, letra A. O que a gente colocaria aqui, ó? O, a, os, as, uma, uns, umas. Vamos ver. O morcego. Ah, sim, né? Se eu colocar a morcego, não vai dar. Um morcego fica estranho também, né? O morcego é a animal mamífero? É uma animal mamífero? É um animal mamífero? Isso, então aqui os artigos serão o e aqui certo? Letra B. Aqui, borboletas. Bom, borboletas é um substantivo feminino, né? E borboletas, olha aqui, tá no plural, certo? Mais que uma borboleta, plural. Uma, singular. Duas ou mais, plural. Lembram? Isso não pode esquecer também, de jeito nenhum, hein? Então, as borboletas fêmeas põem o quê, pessoal? As ovos? Umas ovos? Não, põe os ovos em plantas que possam ser comidas pelas lagartas. Entenderam? Bem fácil, né? A Pro só trouxe isso para relembrar um pouquinho e para a gente ficar atento à concordância das palavras. Masculino com masculino, feminino com feminino, singular, sem S, plural, com S. Então, atentos a isso, tá bom? Vamos ver a nossa próxima tela, mais um pouquinho de treino, olha. E aqui, o que será que vai?
Os tartarugas? Acho que não. E aqui? A ônibus? Não. Com apenas os pessoas? O pessoa? Uma pessoa? Umas pessoa? Não, uma pessoa, né, gente? Se fosse umas, seria pessoas. Olha lá, concordância, né, do número, um ou mais, dois ou mais, apenas um, né? Então, atenção a isso. Vejam todas as frases aqui, ó. Balas foram distribuídas entre... Então, completem direitinho para que a gente possa treinar e na próxima aula a gente corrige e vê como é que vocês entenderam. Esse daí a gente já faz naturalmente, né? Quando a gente vai escrever, a gente já sabe o que usar ali, né? Mas esse conteúdo também é para a gente relembrar e ficar atento, né? A mais essa característica, essa classificação de palavras, né? Que a nossa língua portuguesa nos traz. Certo, pessoal? Bom, a nossa aula de hoje acabou. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam direitinho as atividades com capricho. E se tiverem dúvida, anotem para perguntar para a Pro, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.